Cascavel em evidência. Oferecimento Tropical Sorvetes, Rua Manuel Ribas, 1184, Bairro Neva. Telefone 3224-4469. Cesumar, Polo Regional Conveniado de Ensino à Distância de Cascavel. Cesumar, Rua Paraná, 1668. Telefone 3035-3355. Sala Decor Móveis e Decorações. A sala que você sonha está aqui. Sala Decor, Avenida Brasil 5057. Telefone 3039-2929. Estamos começando pela TV Araçá, canal 15, mais uma edição do programa Cascavel em Evidência. E sempre lembrando que você pode assistir o programa Cascavel em Evidência também no site www.radiovoxnet.com.br. Tem um ícone lá, TV Voxnet, é só você clicar lá que o programa vai estar disponível todas as semanas, um programa novo lá no site www.radiovoxnet.com.br. E hoje eu estou recebendo aqui a Andréia Aguilar. Como acontece todas as semanas, a Andréia e a Simone sempre vêm aqui para falar com a gente a respeito de direito previdenciário. Andréia, tudo bem? Tudo bem, e você, Zé Luiz? Hoje vamos falar do que, Andréia? Hoje vamos falar de auxílio acidente. Auxílio acidente, como é que funciona a mecânica? É o seguinte, primeiramente lembrando, todos têm que ser segurados do INSS para conseguir os benefícios, né? A gente tem falado durante os programas aí da questão da carência, que tem que pagar um tanto de INSS para ter direito aos benefícios, e essa é a primeira necessidade, né? Mas para auxílio acidente, o que eu preciso ter de carência? 1 mês de carência já basta para a pessoa ter direito ao benefício de auxílio acidente, que ele é um benefício que independe de carência, né? Diferente, por exemplo, do auxílio doença, que precisa de 12 meses de contribuição, da aposentadoria por idade precisa de 180 meses, né? Então, auxílio acidente basta ter contribuído uma vez e sofrer algum acidente depois dessa contribuição para ter direito ao benefício. Que tipo de acidente? Acidente de trabalho? Acidente de qualquer natureza? Ambos, tá? Qualquer tipo de acidente. Caiu em casa e quebrou o braço, vai ficar incapacitado por um tempo, tem direito de receber o auxílio acidente. E recebe integral? Recebe o valor integral. Valor integral. Isso. Daí existe uma situação que a gente chama de auxílio acidente também, fala-se de B91 e B94, quando é auxílio acidente B91. E esse B94 seria um benefício assim, de uma indenização para quem sofreu um acidente e ficou com sequela. Eu vou explicar melhor como que funciona. Eu sofri um acidente, por exemplo, de trânsito, tá? E fiquei com... Vamos imaginar que eu tenha perdido o movimento do braço. Então, por um tempo, eu fico recebendo auxílio doença até conseguir trabalhar de novo. Eu engessei o braço, né? E fiquei por um tempo incapacitada para aquele meu trabalho. Nesse período, eu vou receber o auxílio doença normal. Depois de receber o auxílio doença e voltar a ter a capacidade para o trabalho, eu tenho direito de uma indenização do INSS se eu fiquei com alguma sequela desse acidente, desse problema meu de saúde. Vamos supor, eu posso voltar a trabalhar, mas eu não tenho mais a mesma força nesse braço, então eu não posso mais exercer. Perco, exatamente. Então, mas consegue trabalhar? Enfim. Consigo, mas eu tive uma redução da minha capacidade para o trabalho, né? Então eu tenho direito dessa indenização, que ela não é uma aposentadoria, tá? Tem muita gente que recebe, às vezes pensa que é aposentado, aí não trabalha mais e recebe só aquele meio salário de benefício, porque é meio salário de benefício essa indenização. Até a pessoa se aposentar ou até morrer, o que acontecer primeiro. Porque esse benefício vai ser pago até, se a pessoa se aposentar, ele vai englobar no valor da aposentadoria. Não recebe assim, aposentadoria e mais o auxílio e essa indenização, né? Ele vai receber daí só a aposentadoria. E se a pessoa vier a falecer, daí corta mesmo, porque é um benefício que é personalíssimo, né? Que é só para a pessoa, não vai para os herdeiros. Só vai para os herdeiros se ela era segurada e deixar a pensão por morte, que a gente falou no outro programa. A questão de demonstrar, tem muita gente que fica nessa situação e nem sabe que tem direito a essa indenização, né? Então deixa para trás e pode se pleitear, mesmo que tenha passado ali 1 ano, 2, até mais,
desde que comprovado perante o INSS que ficou essa sequela em razão daquele acidente que a pessoa sofreu, né? E é o único caso de benefício previdenciário que é pago em valor inferior ao salário mínimo. Por quê? Porque se o salário de benefício da pessoa era de um salário mínimo, essa indenização ela é paga com base em meio salário, né? 50% do salário de benefício. Mesmo que a pessoa tenha voltado a trabalhar, continua recebendo. Exatamente. Se eu trabalho de empregado, tenho um salário, independente de ter o meu salário, eu recebo essa indenização a mais. Tá? Então isso daí a pessoa recebe sim, com certeza. E essa indenização, você vai receber, por exemplo, mensalmente ou você recebe tudo de uma vez só? Não, recebe mês a mês. A partir do momento que ficar comprovado, constatado que tem essa sequela, né, do acidente, essa diminuição da capacidade para o trabalho, a pessoa vai receber mês a mês até atingir a idade para se aposentar, ou por tempo de contribuição, ou uma aposentadoria por invalidez, seja lá qual for, e daí, ou se vier a falecer, daí quando acontecer uma dessas duas situações, a pessoa para de receber, deixa de receber. Por exemplo, se eu quiser contribuir com esse auxílio acidente, como é que eu faço? Você fala assim, se você quer ter direito a receber, sempre tem que manter em dia as contribuições com o INSS, né? A doutora Simone vai falar no próximo programa a respeito da carência dos benefícios e da manutenção da qualidade do segurado, quer dizer, até durante quanto tempo, se eu paro de contribuir, que eu posso receber os benefícios, né? Isso vai ser explicado, mas assim, enquanto a pessoa for segurada, estando na situação, sofrendo um acidente e ficando uma sequela, ela tem direito. Então, quer dizer que não é uma contribuição específica, né, de auxílio acidente? Não, não é a contribuição normal do INSS que você tem direito, sofrendo um acidente, pode requerer esse auxílio acidente. Exatamente, desde que seja segurado. Inclusive os trabalhadores rurais, que a gente já mencionou, que não são obrigados a ir lá e pagar o carnezinho no INSS, eles são segurados. Sofrendo acidente também, seja de trabalho ou acidente de trânsito, comprovando que é segurado especial ou que é boia fria, tem direito também desses benefícios, né? E você tocou num ponto importante, Zé Luiz, até queria mandar um abraço para as meninas lá do Salão da Silvia, a gente tem conversado, elas têm acompanhado o programa e começaram a fazer alguns questionamentos a respeito da diferença daquele plano simplificado. Eu já falei aqui alguma coisa, a doutora Simone já falou, mas sempre é importante a gente lembrar e falar da diferença, né? Hoje me perguntaram a respeito da diferença do plano simplificado, aquelas pessoas que pagam o INSS com base nos 11% do valor do salário mínimo, né? Ou quem paga o valor normal, os 20% sobre o salário. A diferença básica no plano simplificado e no plano normal é que o plano simplificado ele não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Ponto. É o único direito que as pessoas, o único benefício que elas não podem receber pagando pelo plano simplificado. Então, quer dizer, tem muita gente que fala assim, mas se eu pago plano simplificado, se eu pago como do lar ou como doméstica, daí eu não tenho direito aos benefícios. Tem direito a todos, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas existe ainda a possibilidade dessa pessoa que pagou com base no plano simplificado, indenizar a diferença dos 11% para os 20%, né? Então, indenizar 9% para o INSS e pleitear também a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, assim, a vantagem de se pagar, poxa vida, eu estou sem condições de pagar lá os 20% do salário mínimo ou do que eu pretendo futuramente receber, que eu faço? Pago o plano simplificado. Pelo menos não deixe de pagar e para não perder qualidade de segurado, né? O importante é estar contribuindo com a Previdência. E também lembrando que é importante contribuir com o código da sua ocupação. Se você trabalha como manicure, como empregada doméstica, procure o código específico, porque se eu pagar como segurada facultativa ou como segurada obrigatória, facultativa é a do lar que contribui, ou estudante, por exemplo, né, que tem a possibilidade de recolher. Já o segurado obrigatório é aquele que tem uma profissão, que tem a obrigação de recolher e tem um código específico. Por que é importante diferenciar o código? Primeiro, por questão do tempo que a pessoa fica segurada se parar de pagar o INSS. Se eu sou segurado facultativo, eu só posso ficar 6 meses sem pagar. E se eu sou segurado obrigatório, declarando a minha profissão, desde que essa profissão entre, né, porque dela vai ser segurada obrigatória do INSS, daí eu posso ficar até 1 ano sem pagar, que eu não perco qualidade de segurado. Então é bem importante. E mais uma importância é
Por exemplo, assim, eu sou manicure. Como eu estava hoje conversando com as meninas, aí eu achei importante, pelos questionamentos dela, para esclarecer para mais gente aí que possa estar nessas condições. Se eu pago como manicure, por exemplo, eu tenho uma posição para exercer o meu trabalho. Eu tenho que ficar uma situação curvada para poder fazer unha, por exemplo, né? Então, se eu adquiro um problema de coluna, eu não vou ter condições de ficar na mesma posição, porque, de repente, aquilo pode ser mais prejudicial para a minha saúde. Claro. Então, para pleitear aí um auxílio-doença, é importante, sabe, declarar a profissão, para quando se tentar auxílio-doença, ficar constatado que aquele tipo de trabalho e aquela doença são incompatíveis, né? Então, que ela tem direito de receber por um tempo ali, até recuperar a capacidade para o trabalho, né? Então, são às vezes coisas mínimas, detalhes, né? Que é importante as pessoas saberem para futuramente poder brigar pelos benefícios. E você tocou num assunto importante aí, Simone. A Simone vai estar na próxima semana com a gente aqui, o André. É que realmente essa contribuição, antigamente, as pessoas podiam, por exemplo, contribuir durante um certo período e até com um período atrasado para se aposentar mais rápido, né? E com uma contribuição maior para se aposentar com um salário maior. Hoje já não pode isso mais, né? De um tempo para cá as pessoas não tem como, se você pagar os últimos 3 anos, como sempre falavam, né? Porque teve uma alteração na lei aí que a gente, quando for tratar especificamente de salário de benefício, a gente vai tocar nesse assunto. Mas a questão, assim, Zé Luiz, de recolher atrasado, eu não posso hoje chegar no INSS, por exemplo, e falar assim, ó, eu trabalhei lá por um tempo e eu quero recolher, ou eu não trabalhei há 3 anos e eu quero pagar de uma vez o INSS nesses 3 anos. Não pode. A única situação que pode é se trabalhou de empregado, ou mesmo se exerceu uma atividade como segurado obrigatório, eu posso chegar lá no INSS, comprovar que eu tive aquela atividade, né? Eles vão abrir um processo administrativo para que isso aconteça, aí eu posso recolher atrasado, indenizar essas contribuições. Mas esse período indenizado, a não ser no caso de empregado, que a empresa daí que tinha obrigação de recolher, mas se eu quiser indenizar isso para o INSS, comprovando a atividade, daí eu não posso usar para carência, tá? Então, assim, eu tenho 13 anos de contribuição e eu preciso de 15 para me aposentar por idade e eu quero recolher atrasado esses 2 anos, indenizar o INSS. Esses 2 anos que eu recolhi atrasado eu não posso utilizar para carência. Então, quem tem, de repente, assim, alguma atividade que trabalhou de empregado, entrar com uma ação trabalhista, né? E nessa ação trabalhista ficar comprovado que a pessoa trabalhou e a empresa tem obrigação de contribuir para o INSS, que daí é um problema do INSS com a empresa. A pessoa não pode ser prejudicada por isso. Isso daí tranquilamente pode ser contado. Mas, se eu quero comprovar uma atividade ou recolher simplesmente por recolher, não tem como, né? Mas se eu comprovar uma atividade e quiser recolher indenizado, eu tenho essa condição, mas eu não vou computar para a carência do benefício. No caso, por exemplo, da pessoa contribuir com um valor maior, isso pode, né? Pode. Isso vai, lá na frente, por exemplo, a hora que for se aposentar, isso vai influenciar no salário? Influencia, Zé Luiz, mas assim, ó, a gente sempre fala, na verdade, eu acabo orientando, talvez assim, para as pessoas tomarem cuidado de que o que for contribuir para o INSS, lógico que vai contribuir com base no que ganha, né? Normalmente é assim. Mas assim, eu vou pagar um pouco a mais para o INSS, cuidado. Por quê? Porque às vezes você vai pagar um tanto a mais e esse benefício ele não vai se reverter de uma forma tão clara no seu benefício. Por quê? Na sua aposentadoria ou no seu auxílio-doença. Porque o salário de benefício, ele é calculado com base numa média do salário de benefício. Então não adianta você querer contribuir tudo de uma vez só. Muita coisa não, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou pagar até com base no teto. Eu sempre paguei nos últimos... Teve um senhor esses dias que me procurou, ele conseguiu aposentadoria por tempo de contribuição, só que o salário de benefício dele foi, acho que menos do que 2 salários mínimos, e ele estava contribuindo agora por último com base assim, 2 mil e pouco, 3 mil reais. Mas não resolveu